A mente não é capaz de atingir grandes realizações sem a cooperação de outras mentes alinhadas. É por isso que ele insistia na criação de um grupo de apoio, um círculo de pessoas que fortalecem sua fé, que compartilham visão, que impulsionam o crescimento. Isso é Mastermind, a união de mentes com um propósito maior. Juntos, esses três elementos criam um campo vibracional de altíssima potência. Desejo ardente acende a chama. Substituição de paradigma constrói a nova estrutura, e a aliança certa mantém você alinhado com a sua visão. Um paradigma é um conjunto de crenças e padrões mentais que opera como um sistema automático. É ele que dita como você pensa, age, sente e reage à vida. Mas aqui está a verdade libertadora. Paradigmas não são verdades absolutas, são apenas hábitos mentais programados. E o que foi programado pode ser reprogramado. A transformação começa quando você se torna o arquiteto consciente da sua própria mente. Quando deixa de repetir crenças herdadas e começa a implantar, com clareza e emoção, uma nova estrutura interior. A clareza é o primeiro passo. A mente subconsciente precisa de ordens diretas, específicas no tempo presente. Não adianta dizer, um dia eu vou ser rico. Isso é vago. Isso enfraquece a instrução. Você precisa dizer, eu sou próspero. Eu atraio riqueza com facilidade. Eu vivo em abundância agora. A mente entende o agora. Ela responde ao que é declarado com certeza. Por isso, escreva afirmações claras, com palavras que te emocionem, que tenham peso emocional. Não seja genérico, seja preciso. O segundo passo é a emoção. Sem emoção, não há reprogramação. Se você repete uma frase friamente, a mente não registra. Mas se você repete com envolvimento, com visualização, com sentimento, o subconsciente aceita como verdade. Jesus dizia, tudo o que pedirdes, crede que recebereis, e assim será. O verbo aqui é crer, sentir como se já tivesse acontecido. Por isso, quando repetir, eu sou próspero, feche os olhos. Imagine o extrato bancário com saldo positivo. Veja a casa dos seus sonhos. Sinta a paz de viver em abundância. É essa emoção que magnetiza o pensamento. É ela que transforma palavras em comandos criadores. O terceiro passo é a repetição. A mente não muda com uma frase dita uma única vez. Ela muda com a constância, com o ritual, com o compromisso diário de repetir, sentir e viver a nova identidade. A neurociência chama isso de neuroplasticidade repetitiva. Quanto mais você ativa um pensamento, mais ele se fortalece como trilho mental, até que se torne automático, natural, dominante. E é nesse ponto que o milagre acontece. Se você deseja um amanhã melhor, precisa começar hoje com seus pensamentos. Precisa se ver como forte, capaz, merecedor e abundante muito antes que a realidade mostre isso de volta. A verdade é que aqueles que mudaram o mundo não foram os que tiveram o caminho mais fácil. Foram os que acreditaram ser capazes, mesmo quando ninguém mais acreditava. Mesmo quando tudo parecia dizer o contrário. Você também possui essa força. Ela está aí dentro. Use-a. Cada pensamento é como um tijolo. Com eles você está construindo uma casa, a sua vida, o seu legado, o seu futuro. Construa com confiança. Construa com intenção. Construa com positividade. Porque o futuro pertence àqueles que acreditam nele com todo o coração. E quando você acredita com profundidade, o mundo inteiro acaba se ajustando à sua visão. Deixe que seus pensamentos te levem até onde você merece chegar, agindo com coragem e intenção. Conhecimento por si só não transforma a sua realidade. Comece dominando o invisível. Domine o que ninguém vê. Seus pensamentos, suas emoções, seus impulsos. Porque é lá que nasce a verdadeira clareza. Ele acreditava que a mente é uma central de comando espiritual e que tudo o que você vive no mundo físico começa como uma ideia clara ou confusa dentro de você. Agora, feche os olhos por um instante e observe seu interior. Há ruído? Há correria? Há vozes que dizem, você não consegue? Essas vozes não são você.
Elas são ecos de um sistema mental sem direção. Hill chamava esse estado de mente hipnotizada pelo ambiente. E só há uma forma de escapar: reconstruindo o comando interno. O caos mental é o sinal de que você perdeu o centro. A clareza é a prova de que você o recuperou. O método oculto de Napoleon Hill começa exatamente aqui, quando você decide parar de reagir e começa a direcionar. Napoleon Hill acreditava que o segredo para dominar a mente não estava em ter mais conhecimento, mas em organizar o conhecimento que já se possui. Ele dizia: milhões de pessoas têm informação, mas poucas têm direção. O que separa um sonhador confuso de um realizador determinado é a clareza de propósito, e é aqui que começa o método oculto. Hill chamava esse processo de definiteness of purpose, ou seja, propósito definido. Segundo ele, o caos mental é apenas o reflexo de uma mente que ainda não escolheu um foco central. O primeiro passo do método é escolher um ponto fixo de direção mental. Hill usava uma metáfora poderosa. Imagine um raio de sol atravessando uma lente. Espalhado, ele aquece. Focado, ele queima. A mente funciona da mesma forma. Quando você define um propósito, algo específico, mensurável e emocionalmente forte, toda a sua energia mental começa a se alinhar. Pensamentos que antes competiam, agora cooperam. Ideias que se chocavam, agora se organizam. E Napoleon Hill chamava isso de autossugestão, uma oração mental, poderosa e estruturada. Preste atenção no que ele fazia. Hill escrevia suas metas com detalhes, não apenas o que queria, mas quando, como e por quê. E todos os dias, pela manhã e antes de dormir, ele lia essas metas em voz alta, como uma declaração de fé. Ele repetia: eu já tenho, eu estou recebendo, mesmo que ainda não houvesse sinal nenhum no mundo físico. E sabe o que ele dizia? Com o tempo, minha mente começará a acreditar. E quando ela acreditar, a realidade obedecerá. Isso não é mágica, é princípio, é fé ativa, é mentalidade em alinhamento com o Espírito. Hill entendeu algo que Jesus já havia ensinado. Se creres, verás a glória de Deus. A ordem aqui não é ver para crer, é crer para ver. E o método de Hill nada mais era do que um modelo aplicado desse versículo. Ele sabia que o subconsciente, o lugar onde habita a sua fé mais profunda, é reprogramado por repetição, emoção e convicção. E se você repete com intensidade e foco algo todos os dias, aquilo se transforma em crença. E crenças constroem comportamentos. E comportamentos constroem destinos. Agora eu te pergunto, o que você tem repetido todos os dias? Pensamentos de dúvida ou declarações de fé? Você tem acordado dizendo: eu sou capaz, eu sou guiado, eu sou próspero? Ou tem começado o dia com medo, cansaço e reclamação? Porque a sua mente é solo fértil. Que a oração mental é a semente. Hill entendeu que orar não é apenas um ato religioso, é um treinamento diário da fé. É conduzir a mente até que ela se submeta ao Espírito. E quando isso acontece, o impossível começa a parecer natural. E se a verdadeira oração, aquela que transforma a sua realidade, fosse uma atitude contínua da sua mente, uma forma silenciosa e constante de se alinhar com Deus a cada pensamento, a cada decisão, a cada instante. É exatamente isso que Napoleon Hill entendeu. E é isso que Jesus vivia. Hill dizia que os pensamentos são orações invisíveis e que todo pensamento repetido com emoção e fé se transforma em um pedido espiritual. Existe um tipo de vitória que não acontece em público, que não gera aplausos imediatos, mas que muda tudo. Ela começa no invisível, nas escolhas diárias, discretas e consistentes. O sucesso que você deseja, seja ele qual for, não será construído em grandes saltos, mas na prática consciente e constante de princípios poderosos. E é exatamente sobre isso que vamos falar agora. Não importa sua origem, sua idade ou onde você está hoje. O que realmente importa é o que você decide fazer a partir de agora. Porque, para transformar sua realidade, você não precisa esperar por sorte, nem depender de motivações passageiras. Você precisa de um plano,
E mais que isso, você precisa de práticas que moldem sua mente, fortaleçam seu caráter e disciplinem suas ações. Napoleon Hill dizia que a ação é o verdadeiro indicador da inteligência. E nenhuma ação tem mais poder do que aquelas que você repete todos os dias. Por isso, se deseja alcançar resultados fora do comum, deve trabalhar todos os dias nessas 15 práticas. Elas não foram criadas para impressionar, mas para transformar. Algumas são inspiradas em Hill, outras vêm de observações dos maiores realizadores da história. Mas todas compartilham algo em comum. Elas funcionam. E se essa mensagem já está ressoando dentro de você, se algo em sua consciência está despertando, então aproveite este instante. Faça parte da comunidade que escolheu evoluir com consciência. Construa dia após dia a versão mais poderosa de si mesmo. Agora, respire fundo, concentre-se e prepare-se para receber o que pode mudar sua forma de agir e de viver para sempre. Prática 1. Acorde antes do mundo. Não existe prática mais simbólica do que despertar antes da maioria. Acordar cedo é, antes de tudo, uma declaração silenciosa. Você está no controle. Quando você decide se levantar antes do sol nascer, está treinando sua mente para agir, não reagir. Está dizendo a si mesmo que a sua vida é mais importante que o conforto de alguns minutos a mais de sono. Grandes nomes da história usavam as primeiras horas da manhã como terreno fértil para a criação, reflexão e planejamento. Benjamin Franklin, por exemplo, perguntava-se toda manhã: que bem farei hoje? Essa simples pergunta, feita no silêncio da madrugada, moldou não só seus dias, mas sua trajetória. Não se trata apenas de tempo a mais, mas de qualidade mental. O mundo ainda dorme, mas você já está em movimento. Ter R$5.000 extras neste mês, através de uma nova oportunidade de negócio, é gigantesca. O primeiro é um desejo vago que o subconsciente não sabe como processar. O segundo é uma instrução clara que sua mente pode usar como roteiro para criar essa realidade. Vou te contar sobre um executivo que conheci. Ele estava passando por dificuldades financeiras e decidiu aplicar essa técnica. Toda noite, antes de dormir, ele dizia para seu subconsciente: eu vou receber uma proposta de trabalho com salário de R$15.000 até o final deste mês. Repetia isso com total convicção. 3 semanas depois, um antigo colega o procurou com uma oferta exatamente nessa faixa salarial, para uma vaga que nem estava sendo divulgada publicamente. Coincidência? Napoleon Hill diria que não. Quando você dá instruções específicas para seu subconsciente, ele começa a trabalhar para criar as circunstâncias necessárias para que esse objetivo se materialize. Aqui está seu exercício prático. Antes de dormir hoje, defina um objetivo financeiro específico e mensurável para os próximos 30 dias. Pode ser um valor exato que você quer receber, uma oportunidade específica que deseja que apareça, ou um resultado concreto que quer alcançar. Fale isso para seu subconsciente como se fosse uma instrução clara e definitiva. Você já parou para pensar quantas soluções financeiras sua mente pode estar criando enquanto você dorme, mas que você não está aproveitando porque não deu as instruções certas? E disso falaremos no próximo ponto. O quarto princípio revolucionário que Napoleon Hill descobriu é o que ele chamava de revisão de sucessos antes de dormir. Ele observou que os milionários não apenas visualizavam o futuro, mas também revisitavam mentalmente seus sucessos passados, por menores que fossem. Como Hill explicou, sua mente subconsciente usa experiências passadas de sucesso como evidência de que você é capaz de alcançar objetivos ainda maiores. Não peça para a vida ser mais leve. Peça para ser mais forte, porque a dor é inevitável. Mas o sofrimento é a escolha de quem se recusa a evoluir.
O mundo vê o que você mostra, mas a vida te recompensa pelo que você faz quando ninguém está olhando. É fácil parecer forte no Instagram. É fácil falar bonito nos vídeos. Difícil é manter o foco quando não tem aplauso. Difícil é levantar cedo sem ninguém te cobrar. Difícil é continuar firme quando ninguém reconhece o seu esforço. Mas é aí que se constrói um império. Napoleon Hill chamava isso de caráter invisível, a força que só aparece nos bastidores, a disciplina que ninguém vê, mas que transforma tudo. Enquanto os fracos vivem de imagem, os fortes vivem de prática. Eles treinam em silêncio, estudam quando todos dormem, persistem mesmo sem garantias, porque eles sabem. O que você pratica no escuro é o que brilha quando chega a sua hora. E essa hora sempre chega, mas só para quem estava preparado. Sabe qual é a diferença entre os que vencem e os que desistem? Não é talento, não é sorte, é persistência. Napoleon Hill escreveu: o ponto de virada de quase todos os homens que alcançaram grande sucesso veio no momento em que tudo parecia perdido. A maioria, para cedo demais, desiste no primeiro obstáculo, ou no segundo, ou no 10º. Mas os que vencem são aqueles que continuam mesmo quando já não parece fazer sentido. Porque eles entendem uma lei silenciosa da vida. Milagres não acontecem para quem tenta, acontecem para quem não para. Você pode não ver resultado agora, pode parecer que nada está mudando. Mas se você continuar, algo lá na frente vai se abrir. Não por mágica, mas porque a vida se curva diante de quem insiste com fé, disciplina e um fogo interno que ninguém pode apagar. Pare de querer que todo mundo te entenda. Você não precisa ser compreendido, você precisa ser respeitado. E o respeito não nasce da explicação, nasce da postura. Napoleon Hill dizia: o homem que realmente sabe o que quer não precisa se justificar, ele apenas segue. As pessoas só compreendem o que está dentro do alcance delas, mas você não está aqui para caber no entendimento dos outros, está aqui para construir o seu próprio caminho, mesmo que ninguém aplauda no início. Você quer respeito? Então pare de se curvar, pare de implorar por validação, pare de se diminuir para caber em lugares pequenos. Fale menos, ande mais firme e deixe que o resultado fale por você. Porque no fim, quem age como se nada o afetasse, assusta, silencia e inspira. Tudo ao mesmo tempo. Você recebe da vida não o que deseja casualmente, mas o que acredita com convicção. Você é o criador da sua realidade. E a matéria-prima dessa criação é a fé. Por isso, a partir de hoje, alimente seu espírito com esperança. Visualize suas conquistas, declare sua vitória mesmo diante dos obstáculos e haja como quem já recebeu a bênção. A verdadeira fé transforma cada pensamento em ação, cada ação em hábito e cada hábito em destino. E acredite, quando você age com fé, as portas se abrem, os caminhos se revelam e o impossível se torna apenas um desafio temporário. Sua fé tem o poder de redesenhar sua vida. Sua fé tem o poder de criar um futuro de plenitude, abundância e realização. A força já está em você. Agora é hora de usar. Prepare-se, porque na próxima etapa, vamos revelar como fortalecer ainda mais essa fé criadora e eliminar os maiores inimigos que sabotam seus sonhos. O que está por vir vai te mostrar que nada, absolutamente nada, pode resistir a uma mente alimentada por uma fé viva. Se a fé é a força que cria a realidade, o que poderia ser mais perigoso do que permitir que essa força seja sabotada? A verdade é que muitos não falham por falta de capacidade ou oportunidades. Eles falham porque permitem que inimigos silenciosos corroam sua fé antes mesmo dela florescer. Hoje, vamos identificar esses inimigos e, mais importante, aprender como vencê-los. O primeiro, e talvez o mais mortal deles, é o medo. Napoleon Hill foi categórico ao afirmar: o medo é o principal inimigo que devemos enfrentar antes de alcançar qualquer grande realização. O medo paralisa, o medo gera dúvida, o medo faz você questionar se é capaz, se é merecedor, se é possível. E a Bíblia alerta sobre isso repetidamente. Em 2 Timóteo 1,7 está escrito: porque Deus não nos deu o espírito de medo, mas de poder, de amor e de moderação. O medo não vem de Deus.
O medo é a ferramenta que sabota sonhos antes mesmo deles ganharem forma. Pense em quantas vezes você deixou de agir por medo. Medo de falhar, medo de ser julgado, medo de perder, medo do desconhecido. Cada vez que você se rende ao medo, está drenando a energia vital que deveria estar alimentando sua fé. E onde o medo cresce, a fé morre. O segundo inimigo poderoso da fé é a dúvida. Dúvida é como uma rachadura na fundação de uma grande construção.